Então, pessoas, eu sou Orissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. Vamos pro nosso última sequência de primeiros episódios. Pois é, acabamos com essa. Mas temos aí 3 vídeos falando de primeiros episódios pra compensar que a gente não vai estar conversando sobre eles nas lives. Esses animes já vão estar com 2, 3 episódios lançados na hora que esses vídeos saírem. Mas é bom pra quem ainda não teve tempo de conferir, ter uma noção do norte, ter uma noção de pra onde vai. Eu pretendo dar mais algum parecer pra vocês a partir do 3º, 4º episódio, se, tipo assim, nossa, tô achando que tá valendo a pena ou não. Não sobre todos esses animes, mas enfim. A gente vai falar um pouco mais de continuações hoje, então o único lançamento que eu tenho pra comentar hoje é Momochi-san. Basicamente, a gente tem algo que me incomodou um pouco desse Momochi-san, é que, tipo assim, apesar de eu ter achado super legal, que eu senti que eu tava vendo um combo de outros animes que eu já tinha assistido, tipo Kami-sama Hajime Mashita, Fruits Basket, me passou muito essa vibe, porque a gente tem a Momochi sendo órfã, aí acho que, aliás, a Diabolic Lovers tem a mesma premissa. Eu já vi jogo, também tem um jogo da companhia que faz Amor Doce nessa mesma premissa, que tipo, a menina é órfã, e aí do nada ela vai parar numa casa, e aí tem mais gente nessa casa, só lá que nessa premissa, as outras coisas que eu citei E aí, simplesmente, ela vai parar nessa casa e tem uns mano lá dentro. Em vez de ir embora e chamar a polícia, ela falou, não saiam vocês, que essa é minha casa. E realmente é a casa dela, ela tá certa. E os caras falam, não, sai que a gente tá morando aqui. E ela fica assim, não vou sair, não. E aí a gente tem o Aoi, e tipo assim, eles colocaram o Aoi com a personalidade mais, ai, calminho, bonzinho, permissivo. E aí, tipo, os empregados do Aoi que ficam brigando com a Momochi. Só que ela fica, tipo, essa casa é minha. E eles, mas a casa tem como mestre ele. Então a gente vai sair daqui. Tipo, eles não explicam a situação, tentam expulsar a menina. E aí já me estressa essa situação. Mas essa é a ideia, pra você se estressar nos primeiros episódios, depois de se amar todo mundo junto. Só que até os primeiros 20 minutos, até o fim do primeiro episódio, a Momochi já tinha achado ok eles estarem morando lá. Ela não sabia as circunstâncias. Mano, tem 3 malucos na sua casa. Eles falam que não pode ir embora e que a casa escolheu um deles como dono. Ou seja, estão usando drogas, obviamente. E aí, em vez dela ir lá e falar, e bater o pé e demorar para eles se ajeitarem, até a metade do primeiro episódio ela já achou que eles formavam uma família muito bonita, os 3 juntos. E aí, simplesmente, ela queria fazer parte disso, sabe? Tipo, nossa, tem 3 amigos que se dão muito bem morando aqui, eu queria estar nisso também, porque ela não tem essa convivência familiar. E aí ela queria montar isso, sabe? Só que assim, o Aoi percebe pra onde ela tá indo, e apesar dele ser muito doce, ele já corta ela e fala que ela precisa ir embora. E tipo assim, mano, é a casa dela, ela não precisa sair dali se ela não quiser, e ninguém explicou ela por quê. E aí ela só vira triste e corre pela floresta, e eu achei tudo isso tão exagerado, tipo assim, cara, ela demorou, tipo, menos de 24 horas pra aceitar que tem 3 malucos na casa dela, ela começou a se dar bem com a situação imediatamente. Eu acho que o Aoi podia ter uma personalidade um pouco diferente, eu achei ele muito protagonista de Harem Inverso, que, nossa, quem viu já se irritou. Muito protagonista de Harem Inverso, isso pra mim foi um problema. Se ele fosse protagonista, ia ser muito ok, mas ele não é, então, tipo assim, na verdade ele é um dos protagonistas, mas ele é Momochi. Se, tipo, ele fosse protagonista e tivesse um monte de menina na casa, ou um monte de menino, ia ser ok, é um harém. Mas não é o caso. E aí eu senti ele meio banana no primeiro episódio. Eu queria um pouco mais de personalidade. E aí ela fugindo pela floresta. É claro que ele não vai querer morar com ela. Ela é uma estranha e tem alguma coisa acontecendo que ela não sabe o que é. E a reação dela é correr floresta fora. Tipo, eles acabaram de explicar que tem uns yokais na casa, mas eles ainda nem chegaram na parte que os yokais gostam do sangue dela, porque ela é uma Momochi, sabe? Ela só amou o estilo de vida deles, daqueles conhecidos que ela conhece menos 24 horas, a sua existência de fantasmas e correu para a floresta fora. Eu achei bem exageradão, mas o anime é muito bonito. Sério, os personagens têm alguns momentos, tem alguns frames bem específicos que eles ficam muito bonitos. Tem alguns yokais que são muito detalhados. No momento a gente só conheceu os 3 e a gente sabe que o Aoi vai se transformar. Isso já tá meio que explícito, que ele vai virar, que ele é um humano, mas ele consegue se transformar de alguma forma. E aí a gente vai ter alguns designs interessantes, provavelmente de personagens. O anime tem alguns momentos bem bonitos e isso me manteve lá naquele momento, porque eu senti que eu tava, tipo, vendo mashup de muita coisa que eu tinha visto antes. De primeiro eu fiquei, que legal, uma referência, várias referências que eu posso puxar daqui. E rapidamente eu pensei assim, ok, mas parece que eu tô vendo mashup ok, não um mashup legal com várias referências, mas tipo algo que é ok. Ok pra, sabe, sei lá, o primeiro episódio não me cativou nem um pouco, só que o anime é bem bonito, então eu vou ficar por perto mais um pouco esperando o negócio ficar interessante.
se a partir do terceiro ou quarto episódio vai nessa pegada, eu vou pirulitar desse anime rapidamente. Aí a gente vai pros continuações, que é... Gente, eu nem acredito que eu vou falar sobre isso. Vocês lembram de All No Exorcist? Aquele mano que era filho de Satanás, que ele tinha umas chamas azul na cabeça, uma cauda, não dava pra ir com uma espada, que era tipo o coração dele. Ele existe, ele tá de volta. E eu fiquei tipo, uau, ok. O final da última temporada que teve isso não foi dos melhores, mas o anime em si foi legal. Tipo, até o começo da segunda temporada, meio da segunda temporada, eu acho que eu tava gostando, eu achei legal. Depois o negócio meio que pirulitou um pouco. Só que a questão é, eu que não vi esse anime quando ele tava saindo, eu vi ele bem depois, não lembro direito o que aconteceu. Eu acho que eu devo ter chegado a falar, eu acho que eu vi ele pro canal, inclusive. Amei a segunda abertura, tudo bonitinho, tipo, nossa, eu adoro a segunda abertura desse anime. Mas ele voltou do nada. E qual que é o meu problema desses animes que ficam 37 anos sem soltar uma temporada e volta do nada? Eles não têm o coração de fazer um recap pra saber o que tava acontecendo. E o que eu quero elogiar é justamente isso. Eles não fizeram um recap, mas o protagonista é muito voado. E eles, não é voado de tipo assim, ele é distraído, é voado de que ele não liga. Ele é meio descompromissado, vamos dizer por assim. E aí, simplesmente, eles se aproveitaram disso pra explicar situações. Tipo assim, a gente lembrar que ele tava sendo julgado e que ele corria risco de vida, porque ele é o filho de Satanás, ele trabalha com exorcistas, então, obviamente, ele é um demônio, então os exorcistas querem fazer algo com ele. E eu nem lembrava disso mais, que ele tava, tipo, na Berlinda. E aí os colegas meio que lembram ele disso, porque ele, nem lembrava mais disso, sabe? Na maior descontração eles explicaram algumas coisinhas bem por cima, mas eu acho que não gostava fazer um recap, mesmo que fosse ficar mais gritante ainda, porque você quando coloca um anime de uns anos atrás, e aí joga já o primeiro episódio do anime feito agora, a diferença de animação normalmente grita. Mas eu acho que isso não ia me incomodar tanto quanto não saber o que está acontecendo. Então eu dou 10 de 10 pra eles terem pontuado pra gente um pouco onde tá, tipo, dado uma lembrança lá na memória, mas minha memória é muito ruim, então pra mim não adiantou tanto, assim. E aí, no final das contas, eu realmente sigo sem saber o que tá acontecendo, mas o clima do anime continua o mesmo, eu lembro dele ser divertido e intrigante. Então, apesar de eu não lembrar direito o que tá acontecendo, deu pra entrar no primeiro episódio tranquilamente. Eles tentaram situar a gente, o que eu achei bom, então foi interessante, foi interessante. Eu saí do primeiro episódio mais situado do que eu costumo sair nesse tipo de caso, e eu já sou bem grato por isso, mas eles precisam se acostumar a fazer o recap, gente, pelo amor de Deus, por favor. Mas foi bom. Eu gostei dele ter voltado e eu tô ansiosa pra ver pra onde isso vai, porque o final da segunda temporada eu acho que poderia ter sido mais interessante. E aí a gente tem Class of the Light, que depois de muito caos e desespero, lançou uma segunda temporada, a gente já confirmaram a terceira e o pessoal ficou tipo a loucura. Só que eu achei a terceira temporada bem mais morna comparada à primeira, apesar que a gente teve porradaria na segunda, né? Então não vou dizer que foi mais morna, mas vou dizer que, tipo assim, o caos... Eu fiquei muito mais surpresa, eu senti que eu fui muito mais pego em pegadinhas na primeira temporada e na segunda eu já tava esperando tudo. E então, assim, pois é. Aí a gente entra na terceira temporada e eles meio que separaram por gênero. Então a gente tem, tipo, colocaram meninas num canto e meninos no outro. E eles misturaram as salas. Então a gente tá com a Ayano. Hoje ele tá com o povo da sala C, com o da sala B. Todo mundo misturado. Da C, da D, nem lembro mais. Porque um povo trocou de ranking, então mudou as letras da sala, né? Mas, enfim... Estão tudo misturebado. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. É uma chance dele conseguir informações e é uma chance dele se situar um pouco com outras salas. Porque essas informações, uma turma pode se aliar a outra, uma pessoa específica de uma sala pode se aliar a outra. Há benefício em ter interações entre salas. Não é bom você só se fechar no seu grupo e ficar ali. Você poder transitar entre outros grupos pode ser vital, porque essa escola não é uma escola comum. Ela não funciona, tipo, vamos passear pela floresta. Então, isso é bem importante. E muita gente já tá de olho no Ayano Koji. Primeiro, porque ele chamou a atenção na temporada passada no festival escolar. E segundo, que algumas pessoas mais inteligentes já sacaram qual é dele. E tem um pouco da segunda ou do terceiro ano que ele é do primeiro ano. E do terceiro ano que estão de olho nele. Tem um cara no terceiro ano de olho nele. Então, para o bem ou para o mal, ele começou a chamar um pouco de atenção. Só que uma coisa é que no final da segunda temporada aconteceu um negócio que não vale mais a pena ele ficar ajudando a turma dele. Ele pode só viver como se nada tivesse acontecido. Mas ele ainda tá auxiliando de alguma forma. E aí eu queria muito saber o porquê. No momento ele não fez nenhum movimento grande, mas parece que ele ainda vai continuar ajudando a turma, mesmo que não tenha mais motivo pra isso. Eu queria que isso tivesse sido abordado. Eu acho que essa foi a minha tristeza do primeiro episódio. Que algo tenha surgido pra convencer ele a continuar ali. Mas, enfim, no momento a gente tá tendo essas disputas aí. E, é claro, a gente tem riscos de expulsões, pessoas comprando pessoas com pontos. E aí começa o caos. E como as salas estão misturadas, fica mais difícil fazer alguns movimentos. Então, vamos ver pra onde isso vai. Então, a gente já começou a ter uma movimentação também de incluir gente do segundo e do terceiro ano. Então, vamos ver pra onde isso vai. Mas foi interessante, foi interessante. Foi aquele clima que a gente tá acostumado de Classroom of the Light. A gente viu a Horikita interagindo aí com a nossa coleguinha
meio doida, que eu não vou citar quem é, pra não dar um grande spoiler pra quem tá aqui só de paraquedas mesmo. Mas a gente viu ela interagindo com ela, que é sempre uma bênção, né? Porque a menina é toda simpática pros outros e com a Horikita ela só falta bater nela, que é ótimo. E a gente vai ver se vai ter alguma trégua entre as duas durante o anime, porque até o momento parece que a louca chega firme e forte e fala: não vai ter trégua. Se eu conseguir te expulsar, eu vou. Então a gente tem riscos dentro da sala, riscos fora da sala. Então é sempre aquele caos de estar olhando pra todos os lados e não saber de onde vai vir o tiro. Mas foi interessante. Então daqui só o Momochi House que eu fiquei tipo assim, ou Momochi-san, House. Nome japonês, nome inglês, mas pra quem tá vendo com o nome em inglês, Momochi House, que eu achei meio... Eu esperava mais do enredo, mas eu espero que tem possibilidade de desenvolver ou tem possibilidade de não sair do lugar. Eu espero que desenvolva. As continuações eu achei que estão bem interessantes. Mas enfim, espero que tenham gostado. Até o próximo anime. Bye, bye.